Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jejum, a forma correta de o executar. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado a controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você reserva do dia para não somente fazer as suas meditações bíblicas, mas também se dedicar a orações e jejum. Com qual propósito? Estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Deus. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 6, do verso 16 ao 18, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Até os dias de hoje existem dois tipos de jejum na Terra Santa: o jejum que é para elevação espiritual e o jejum que se aplicava no luto, na perda de uma pessoa. Esse jejum do luto, geralmente a pessoa rasgava suas vestes, colocava pano de sacos cinza sobre a cabeça, representando a profunda tristeza que sentia. Em todo o Sermão da Montanha, você vai ver diversas vezes o mestre combatendo a hipocrisia que havia nos líderes religiosos da época. E nesse contexto não é diferente. O que o Senhor combate aqui é a hipocrisia. É eles fazerem as suas cerimônias religiosas, os seus jejuns, querendo mostrar espirituais para os homens. Durante muito tempo eu pensava que o jejum era algo ultra secreto, pelo fato de não compreender o que o Sagrado Texto fala. Só que quando eu vou fazer jejuns prolongados, é certo e é verdade que eu não coloco nas minhas mídias sociais. Eu também não faço uma faixa, nem um cartaz, nem saio gritando nas praças, estou de jejum, ou faço com que as pessoas perguntem: por que você está tão assim triste? Você por acaso está de jejum? Não, eu simplesmente comunico os da minha casa, para que quando eles me chamarem para refeições, eles entendam o porquê da minha ausência. E o que fazer num jejum prolongado? Tome um bom banho, passe o seu melhor perfume, lave bem o cabelo, se for o caso, lave bem a barba também. E não faça um jejum 100%, um jejum pleno. Faça um jejum no qual você possa chupar uma bala, porque quando fazemos jejuns prolongados, o mau hálito ele é natural e ele também vai acusar, ele vai fazer com que as pessoas perguntem: e aí, tá de jejum? Recomendações para um jejum prolongado: de preferência não saia de casa, e se sair, de casa para a igreja, de igreja para casa. Evite contato com muitas pessoas, que mais horas ou menos horas alguém vai poder te questionar e você vai ter que falar, porque afinal de contas existe um dito popular que diz: cara feia é fome. E aí você, sem perceber, vai começar a enrugar o seu rosto e é onde você vai acabar se entregando. E se porventura, por falta de prudência, você acabar deslizando e se alimentar de algo, basta você fazer uma oração e dar continuidade da onde você parou. Isso não vai quebrar a sua consagração. Deus ele leva em consideração o seu ato e a sua intenção. Existem diversos tipos de jejum e consagrações. As pessoas, infelizmente, elas generalizam o período de abstinência de alimentação
como jejum, mas é considerado jejum a partir de 12 horas ou mais. Existem pessoas que fazem jejum de 24 horas, outros de 48, outros de 72 horas. Existem pessoas que, mediante acompanhamento médico, fazem até de 40 dias e 40 noites, como foi o de Jesus e como foi o de Moisés. Jejum do luto e jejum de elevação espiritual. O jejum do luto é uma forma da pessoa expressar a sua dor intensa de alma. E ela acaba sendo muito expressiva. O povo hebreu, ele é muito expressivo nessa parte. Eles rasgam as suas vestes em um símbolo de extrema dor. Que de fato, de verdade, existem pessoas que, devido ao grau de parentesco, como pai, mãe, irmã, a dor ela é tão forte, a dor ela é tão absurda, que dá a impressão que a gente está sendo rasgado ao meio. Então a forma deles se expressarem e sentirem alívio é rasgarem as suas vestes e colocarem pano de saco, sabe aquele pano de chão? Semelhante a esse, e cinza sobre as cabeças. O jejum de luto, a alimentação ela é diferenciada, porque a pessoa ela se abstém de alimento por causa de dor, ela perde o apetite na verdade, e ela é incentivada por amigos e parentes a se alimentar. Essa seria a alimentação de condolência. Quando a pessoa que está de luto, ela recebe o amparo de amigos e familiares e é animada a se alimentar para não desfalecer. Não existe um período específico para esse tipo de jejum. Vai de acordo com a dor que a pessoa está sentindo e vai de acordo com que a pessoa consegue ingerir o alimento. Porque existem pessoas que, quando estão extremamente tristes, elas comem compulsivamente. Existem outras pessoas que ela perdem totalmente o apetite. Então vai de organismo para organismo. Não existe uma regra assim para esse tipo de jejum. Mas existe o diferencial, tanto é que o Senhor ele orienta que quando jejuardes, não jogue terra sobre a sua cabeça, mas sim perfume a sua cabeça. Existe o jejum que é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é durante você 21 dias não alimentar de nada que não seja natural, ou seja, frutas, legumes e verduras. Nenhum tipo de pão, nenhum tipo de carne, nada que venha a ser manipulado por homens, como por exemplo, comida industrializadas e assim sucessivamente. No caso de Daniel, existia também as especiarias de vinhos e azeites. Então é você fazer uma alimentação para sobrevivência, não é uma alimentação daquilo que você sente prazer em comer. Eu já fiz uma consagração do café. Eu bebo bastante café. Eu fiquei durante uma semana sem beber café. Me alimentei de todos os alimentos, mas tirei da minha dieta o café. Em 7 dias, no terceiro dia, minha cabeça já estava doendo. Percebi então que eu tenho uma grande dependência desse tipo de bebida. Existem pessoas que fazem consagração da Coca-Cola. Outras pessoas fazem consagração da rede social. Outras pessoas do celular. E já vi pessoas que fazem consagração de palavras, evitar falar. E em todas as situações, qual é o tipo de objetivo que a pessoa ela alcança no jejum ou na consagração? Elevação espiritual. E quando se trata de elevação espiritual, o que o Senhor diz no contexto desse texto é que você não venha parecer aos homens que você é espiritual. Seja espiritual, se porte como uma pessoa espiritual, mas seja discreto. Não precisa tocar tombreta, alardes. E se porventura alguém te perguntar, você simplesmente fala: eu estou durante um período em consagração. Não precisa detalhar, não precisa falar quanto tempo é, não precisa entrar em detalhes, porque é entrar em detalhes que vai fazer com que a pessoa ela te veja como uma pessoa espiritual. Antigamente existia uma brincadeira também. Feche os olhos e abre a boca. Quando você menos esperava, a pessoa ela vinha com uma surpresa, o quê? Colocava uma bala ou um doce dentro da sua boca para você mastigar.
Eu já fui surpreendido algumas vezes assim. Por não ter entendimento bíblico e esclarecimento acerca de como funciona o jejum, automaticamente eu já gritava, tô de jejum, cuspia a bala, e era todo aquele constrangimento. Não precisa de nada disso. Se quando você tocar no seu paladar aquele doce ou aquele salgado, algo que a pessoa te presenteou sem saber que você estava de jejum, não seja indelicado em cuspir, não. Faça com tranquilidade. Ore ao Senhor e fala, bom Senhor, o Senhor sabe que nós temos esse nosso momento em secreto e isso não vai atrapalhar. Quando você tiver um momento, vai lá, toma um pouco de água, faça a higienização e dê continuidade dali à sua consagração, o seu jejum. Jejuar é semelhante ao banho frio. Se você ainda não está acostumado com banho frio, é importante até mesmo para você não ter palpitação do seu coração, que isso vai fazer com que o seu coração bata mais rápido. Você primeiro molha os pulsos, molha os tornozelos, molha a nuca até o seu corpo se acostumar. Ou se não, deixa no morno e muda a chave. Desliga o chuveiro, muda a chave para o frio, liga o chuveiro e ele vai gradativamente ficando frio. Então, uma adaptação. Você não começa o primeiro dia de jejum de 3 dias. Você faz uma adaptação de 6 horas, de 6 horas para 12, de 12 para 18, vai acrescentando de 2 em 2 horas até você conseguir um jejum completo de 24. Conseguindo um jejum completo de 24, dá um intervalo de 2 semanas, faz um de 48. Dá um intervalo de 2 ou 3 semanas, faz um de 72. Só que durante o período, se você ver que você vai desfalecer, você não vai dar conta, é melhor você entregar, porque o Senhor ele também não se agrada de sacrifícios de tolo. Existe o de 40 dias, e esse até então eu ainda não executei. E até onde eu já estudei, todos os que já executaram, fizeram com acompanhamento médico, monitoramento médico, para que não viesse a sucumbir. Porque o nosso corpo, ele reage de forma diferente ao jejum e ao sentir fome. Quando você está um período sem se alimentar, o seu organismo ele produz alguns tipos de substância. Quando você manda a informação para o seu cérebro e diz, cérebro, durante esse período eu estarei de jejum, o seu cérebro entende que o comportamento dele vai mudar, porque as enzimas que ele vai produzir são outras, as substâncias que ele vai produzir são outras, até mesmo a administração de açúcar e gordura serão diferentes no período que você determinou para o seu cérebro que você está de jejum. O jejum ele não é ultra secreto, mas ele deve ser um segredo entre você e o teu Deus. Você não deve jejuar e sair espalhando nas mídias sociais, estou de jejum, ou fazer uma faixa, ou contratar um carro de som para dizer à sua cidade, nesse dia estou de jejum. Você deve fazer tudo isso em secreto. Porque se você conseguir fazer o máximo de descrição possível, o nosso Pai, que vê todas as coisas secretamente, te recompensará publicamente. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.